E até porque, né, a gente pode também dar um exemplo, como a gente citou vários aqui, né? Sim, vários. Enfim, a gente também pode falar que quando aquela pessoa que também tá fazendo, às vezes, em excesso algo, né? Com certeza isso não é saudável, enfim. Não é saudável, não é um equilíbrio, porque não é um equilíbrio, né? É justamente porque, sim, pode ser até uma forma, né, que ela tá vendo ali pra sobreviver, né? Mas não é saudável. Enfim, então ela tá fazendo essa forma demasiada, né, como eu falei, de concentração, porque ela tá querendo suprir alguma falta, né? Aí o que a gente tanto falou aqui, né? E isso também, eu digo, a gente diz, né? Ela diz, eu digo, enfim, que não é saudável porque, de fato, se tem uma tristeza, né? No sentido de tristeza, de angústia, né? E é claro que a gente também seria hipócrita, né? Se a gente falasse, ai, nossa, sou perfeita, sou equilibrada no sentido de conseguir dar conta de tudo. De trabalho, de relação, né? A gente não tá falando nesse sentido, né? De ser 100%, enfim, ideal, 10 não. em tudo, É 10 em tudo, porque ninguém é, né? Mas a gente tá falando no sentido de, por Excesso, exemplo, excesso, né? Coisas demasiadamente, que a gente pode um pouquinho, assim, tentar ali ver como algo... fazer, mas não tanto, não né? tanto, né? Tipo, ficar escravo disso. Ficar escravo disso, né? Que aí é o vício. O vício é isso, né? Mas ele vem da dor mesmo. Gente, agora já indo quase pra conclusão aqui do vídeo, né? Talvez ele tenha ficado um pouco extenso, porque é um conteúdo que é complexo mesmo de se bem falar. difícil de falar. Né? Então a gente tentou resumir aqui pra vocês. Mas agora só um ponto curioso, que não é o nosso foco do vídeo, até porque não é o foco, nosso objetivo do vídeo foi também só comentando em alguma situação ali, né, sobre isso. Mas de qualquer forma... O objetivo foi linkar o vazio, né? Foi linkar o vazio existencial com o vício. E também pra falar da falta de desejo, da falta de gozo. De sentido ali, né? De sentido ali na vida, né? De viver. Né? Da existência, de propósito também. Né? Esse é o objetivo. Agora falando sobre um artigo que a gente viu, né? Falando agora sobre um artigo que a gente viu da BBC. Então a gente leu, né, num artigo da BBC, de um médico canadense chamado Gabor Maté, eu não sei se é assim que se pronuncia. E ele falava de ali ele linkou, né, um alcoólatra, ele falando dessas dores, né, com trauma. Ele falava que a maioria desses dependentes químicos, eles sofreram adversidades na infância, né, e esse vício que eles têm, essa dependência química está ligado com trauma, com essas adversidades que eles passaram, né, com trauma na infância. Mas aí ressaltando que o médico, esse Gabor Maté, ele falou também que nem todas as pessoas traumatizadas passam a ter dependência, mas que a grande massa das pessoas que são dependentes sofreram essas adversidades na infância, tá? Bem importante ressaltar isso aqui. É interessante. Mas esse não é o nosso ponto, né, Mana? Não é o principal nosso ponto do vídeo. do vídeo. Que a gente queria ressaltar mesmo era sobre a falta o de sentido, desejo. né, de vida ali proposta, a falta de desejo com o vício. Com o vício, exatamente. Mas também é um ponto interessante pra se falar, né? Sim, porque também acaba falando de vício, né? falando que a gente não tá falando de trauma de maneira geral. A gente especificou nessa curiosidade, nessa observação que a gente fez agora, quase se encaminhando pro final do vídeo, que é trauma na dependência química também. Mas o nosso foco é a falta de sentido ali, né? E sobre tudo isso que a Mana Rafa disse, tá chegando no fim do nosso vídeo, na nossa conclusão. A gente pode responder a pergunta se habita um vício no vazio. E acredito que sim, porque esse algo que nos falta, essa ausência, esse buraco que existe em nossos corações, a gente pega desse buraco para fazer uma intensidade de repetição, ou seja, o vício. Então, eu acredito que tudo que nos falta, a gente concentra, assim, em excesso em alguma coisa. Então, pode sim existir um vício, pode sim habitar um vício no vazio, na solidão. Tudo, ele vem da dor. Ele vem da angústia. É o famoso excesso, né? Quando se é pra suprir alguma dor, alguma angústia. Uma falta, né? Uma falta. E essa busca, esse ir atrás de um sentido de vida, um propósito de vida, pode ser identificado através de um processo de autoconhecimento, né? E terão alguns estímulos que ganham força com isso, que junta a felicidade e o sentido de vida, o propósito de vida. É verdade. E esses são relacionamentos de qualidade, engajamento,
realização. Tudo isso pode ajudar com que a pessoa saia um pouco. E também, dentre aquela pergunta que a gente fez, não seja dominado também só pelo vício, mas além da dor e apesar das dores, né, também consiga ter um equilíbrio. Ressignificado também. E um ressignificado para continuar desejando, gozando, vendo sentido na vida, porque de fato... Apesar das dificuldades, né? Tu vai achar se autoconhecendo o que tu gosta, então é preciso um aprofundamento dentro disso, apesar das dificuldades. Isso. E através disso a gente pode, né, ir em busca, procurar um profissional da área que possa te auxiliar, né? Porque isso a gente se faz com com um grande esforço para um processo de construção. É um processo, né? É um processo. E a gente vai... Não é sozinho, né? Se, assim... Descobrindo. Se descobrindo, se conhecendo, se reconstruindo, se construindo. E daí vão surgindo tudo aquilo que a gente pode encontrar, né? No caminho, né? No caminho que de fato pode ser, enfim, o nosso propósito. Nosso sentido, né? Até porque o autoconhecimento, ele é um caminho interminável, né? É interminável. Ele nunca termina. A gente sempre vai se autoconhecendo mais e mais. Enfim, surgirão os sentidos, apesar das dores, né? E das dificuldades. E esse esforço, ele pode ser... como se diz, trabalhado com um profissional, com um aprofundamento mesmo interno, né? E também com as coisas que te fazem bem, como um esporte, enfim, né? Porque a gente sabe que a vida, né? Ela não é um mar de rosas, cada um tem a sua história, as suas dores. E isso, se é preciso, né? Ser trabalhado. E por isso que é importante também linkar, né? E trazer esse conteúdo, né? Pra vocês. Porque o vício, aquilo que a gente não consegue, às vezes, ter controle no sentido de a dor passar, né? E tu se concentrar muito em algo. E a dor, enfim... Exceder, né? Exceder, né? É preciso ser linkado com aquilo que nos faz falta, que a gente não tem, que a gente não vê sentido, né? E por isso que às vezes a gente, enfim, para em um momento, se vê triste, enfim, não se tem desejo. Então tudo isso é preciso ser falado porque também é algo que está muito na contemporaneidade, né? No século XXI. A falta de sentido, esse vazio, enfim, essa solidão. E o Karnal diz muito sobre isso, né? Hamlet também falava muito, Shakespeare trabalhava muito, citei, né, nos livros, para quem já bastante, leu a obra, né, que fala sobre o vazio, né? Muito. Sobre isso que também pode ser linkado com a rede social, né, hoje em dia. E agora a gente vai ficar falando aqui um pouco sobre Hamilton, né, o príncipe dinamarquês, né? Bem melancólico, né, que também pode se incluir aqui no que a gente tem falado sobre o vídeo, né, que a gente trouxe. Que a gente trago, né? Enfim, aqui nesse conteúdo que diz sobre suprir a dor, a angústia. Até e até a gente vícios, linkou né? com os vícios, né? Que o celular pode ser um vício. E até linkando ali com as redes sociais. O príncipe, né? Com as redes sociais, exatamente. Que o que a gente posta, né? Tá linkado também com a frase que Hamilton diz: ser ou não ser, eis a questão. Sobre ser ou não ser. E tá mostrando ali uma pessoa, às vezes, que tu não é, né? Enfim, às vezes muito feliz não é, né? Então, ser ou não ser. Sobre o estado também, né? Que ele dizia sobre estar, né? Sobre um estado, não sobre ser de fato. Isso. Que ele nunca seria alguém, né? Porque ele era mais... melancólico. Melancólico, enfim. E tudo isso diz, né? Com uma frase que a gente pode englobar agora, né? E também linkar com isso que a gente tem falado sobre... A dor, né? A dor. Da existência humana, Da existência humana, o sentido. E também sobre a rede social, que a gente trouxe agora. E que pra quem leu a obra do Shakespeare, lá entre 1500 e pouquinho, que ele escreveu... sobre essa tragédia, né? Diz muito também sobre. Leia, mano. Agora eu vou ler. Ser ou não ser, eis a questão. Qual é a mais digna ação da alma? Sofrer os dados penetrantes da sorte injusta ou opor-se a esta corrente de calamidades e dar-lhes fim com atrevida resistência? Morrer, dormir, nada mais. Morrer é dormir, sonhar talvez. Hamilton. Aí ele fala sobre isso também, que envolve, além de englobar, né, as redes sociais aí do ser ou não ser, né, estar mostrando um estado de estar, né, que é até da angústia. E até de mostrar uma coisa que tu não é também, né, acaba também falando aqui nessa
mesma frase, parágrafo, enfim, da dor, né? Que a gente trouxe também, que linkou com o vício. Com o vício também, porque a gente acaba se prendendo por nos fazer bastante, assim, fazer o sujeito, né? No sentido geral, mal, né? Porque ele não aguenta a dor. E Hamilton dizia sobre isso também, né? Sobre a existência humana, que é o que a gente trouxe aqui nesse conteúdo, né? Mas eu acho que é isso, gente. A gente termina o vídeo assim. É verdade. Espero que tenham gostado. Ficou longo, né? Ficou bem longo, Temos mas tigrês gente, aqui. Pois é, as duas Johnsons. Mas, gente, não teve como falar em menos tempo, porque esse assunto eu acho que é meio complexo mesmo. bem complexo. E foi bem difícil de fazer. Então, aproveitem. Aproveitem. É isso. Até o próximo De Tudo Um Pouco, que não é mais De Tudo Um Pouco. Raves de Cavallazzi. Um beijo. E até o próximo De Tudo Um Pouco. De Tudo Um Pouco. Tchau. Que acaba sendo De Tudo Um Pouco. Sempre, né? Sempre. Então, um beijo e até o próximo próximo De Tudo. Raves de Cavallazzi. Um beijo. Tchau, tchau.